Quando o Bruno Lage recusou, o Bruno Lage deixou claro que não ia conversar, a proposta do nome do Filipão partiu do Ricardo Guimarães. A gente sabe que são 4 os investidores do Atlético pesados, né? O Renato Salvador, o Rubens Menin, o Rafael Menin, filho do Rubens Menin, e o Ricardo Guimarães são os 4 investidores. Quem sugeriu o nome do Filipão? Perdão? Os 4 R's, né, no Galo. Os 4 R's, exatamente. Quem sugeriu o nome do Filipão foi o Ricardo Guimarães, e que tem uma ligação com Portugal. O Filipão dirigiu Portugal, mas a questão central é que o Filipão é um nomão, é um nome que protege o dirigente. E é o velho estilo do futebol brasileiro de escolher técnicos como escudos. A frase do Ricardo Guimarães é: olha, eu podia ir atrás do Thiago Nunes, porque é um técnico competente. Aí ele fala isso, podia ir, mas o Filipão é um mamão. Ele não vai completar a frase dessa maneira, porque o Filipão é um escudo. É essa que é a razão fundamental, ter um nome que, quando você apresenta, se respalda a si mesmo, com toda a discussão que se possa ver, se o Filipão é um técnico mais moderno, ou se não é o mais moderno. O Filipão foi vice-campeão da Libertadores no ano passado e foi campeão da Copa do Brasileiro de 2018. O que dá aval não é para a imprensa não criticar, dá aval para o dirigente contratar, porque você coloca um escudo na sua frente, o escudo na frente do dirigente de futebol. Então, eu fiz o melhor que eu podia. É a razão do Luxemburgo estar no Corinthians. Né? No fundo, é essa a razão. O Filipão rapidamente se sentiu seduzido. É verdade que houve resistência da família dele. A família dele não queria que ele voltasse a ser técnico. Dona Olga não queria que ele voltasse a ser técnico. A família também sofreu muito com questões de críticas, principalmente depois do 7-1. Dona Olga está numa ponte aérea Porto Alegre, Curitiba, que é muito pertinho. Vai ficar numa ponte aérea mais longa, Porto Alegre, Belo Horizonte. E o Filipão, eu não posso dizer entrar no coração dele, mas a impressão é que ele se deixou seduzir por uma proposta em torno de R$1 milhão, por 1 ano e meio de contrato. Você vai dizer, pô, eu ainda sou o cara mais bonitão que existe no mercado, e você fica seduzido pelo... Tá certo, Filipão? Não, claro que tá errado. É lógico que ele tá errado de ter aceitado a proposta, de ter roído a corda com o Atlético Paranaense, o que provocou um desgaste, inclusive, do seu discípulo Paulo Turra, né, que foi demitido pelo Atlético Paranaense. Então tem erro do Filipão, é evidente que tem o erro do Filipão. A circunstância é: Ricardo Guimarães entendeu que o Filipão era o escudo, isso acabou sendo passado como consenso para a direção do Atlético. O Filipão foi convencido a largar a aposentadoria, seduzido por um salário gigantesco e 1 ano e meio de contrato. Gigantesco até... no padrão Brasil, né? Não padrão técnico no Brasil. Contrato até dezembro de 2024, 1 ano e meio, como o PVC está falando. O Filipão com 74 anos. Eu vou colocar já. O técnico mais velho da história do Atlético. Mais velho da história do Atlético. O Vanderlei Luxemburgo já era o técnico mais velho da história do Corinthians. O Filipão é o técnico mais velho da história do Atlético. O mais velho da história do Atlético, antes do Filipão, era Procópio Cardoso, em sua sexta, e vamos dizer, mais recente passagem pelo Atlético Mineiro, em 2005. O Procópio tinha 66 anos quando foi demitido dia 4 de abril. Filipão, então esses são os bastidores com a informação que a gente traz para você do PVC, porque lembrando, no dia 1º, na sexta-feira, a gente estava aqui ao vivo apurando com vocês, com o Bruno Andrade. A primeira informação era da busca pelo Bruno Lage, de Portugal. O Andrade já havia antecipado que o Bruno Lage não gostaria de treinar o futebol brasileiro nesse momento. Surge o nome do Filipão. A gente corre atrás da informação. O PVC ainda no dia 1º falava que estava muito próximo. Isso se confirmou nos últimos dias. E para quem talvez não tenha visto... Né? Como é que é? A gente foi andando durante o programa, a gente foi evoluindo durante o programa com a informação, porque a informação primeiro era de que não tinha... do Atlético Paranaense vinha a dúvida do negócio. Então, isso é um ponto importante também dentro do Atlético Paranaense, as reações dentro do Atlético Paranaense. O Alexandre Matos passou amanhã entendendo que não havia, porque havia negativas do Filipão. Ele descartava nos bastidores, né? O Alexandre Matos descartava, porque ele tinha informação das conversas. O Alexandre Matos estava na Espanha, mas conversando com a comissão técnica, ouvia a negativa
No meio do caminho, ali por meio de e-mail, ele já falou assim: tem alguma coisa acontecendo. O Mário Celso Petralha saiu do hospital, está na sua casa em Curitiba. Quando recebeu a notícia por volta de 14h, o Petralha disse: eu não acredito que vai acontecer isso. E uma das razões da demissão do Turra não é dito por ninguém, mas a interpretação que eu faço, o Petralha ficou furioso, porque ele não acreditou que o Filipão fosse sair do Atlético Paranaense imediatamente. E quando saiu, ele ficou furioso e demitiu o Turra, porque a razão do Turra ser o técnico é o aval do Filipão. Se o avalista está indo embora, eu não preciso, eu sem avalista, tiro o técnico do comando. Foi essa a percepção do Petralha. Então, havia uma reticência no Atlético Paranaense, uma dúvida no Atlético Paranaense se o Filipão, de fato, aceitaria o convite que estava acontecendo por parte do Atlético Mineiro. O Atlético Paranaense foi entender isso no meio do processo. E nós também, né? A informação inicialmente foi dada pelo GE e a gente, durante o de primeira na sexta-feira, foi avançando na informação. Para quem talvez não tenha visto, na quinta-feira, o Atlético Mineiro tinha o Eduardo Cudê. Durante a semana, o Atlético Mineiro tinha o Eduardo Cudê como treinador, o Atlético Paranaense tinha o Paulo Turra como treinador e o Filipão como diretor técnico. O Filipão dá uma entrevista para o GE, a Nádia Mauad, dizendo que não voltaria a treinar no futebol brasileiro, mas que se pintasse uma oferta da Arábia, se paga muito bem, quem sabe a gente poderia mudar de ideia. Isso foi no dia 9. A entrevista foi publicada no dia 15. No dia 16, dia 15, quinta, dia 16, sexta-feira, vem a negociação com o Atlético Mineiro e ele acerta e fecha pouquíssimos dias, nem menos de uma semana depois de ter falado que no Brasil não voltaria a treinar. Eu não tinha pensado por esse ponto de vista, e se alguém falasse no começo do ano que a gente teria Lucha e Filipão em dois dos principais grandes